Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Vou começar com uma simples pergunta. Como seria sua carreira se a lei limitasse silenciosamente onde você poderia trabalhar, como viajar ou ter acesso a empréstimos? Para milhões de mulheres, essa é a realidade. Então, sim, construir economias inclusivas é importante. Mas a verdadeira história é se as regras do jogo realmente permitem que metade da população participe de forma plena. Exatamente, porque neste momento a economia global está tentando correr uma maratona pulando como um saci. Essa é uma imagem muito clara. Isso nos traz ao relatório que vamos discutir hoje: Mulheres, Empresas e o Direito 2026. É um relatório rico do Grupo Banco Mundial, cobrindo 190 economias, e o argumento central parece ser que nenhuma economia consegue funcionar a pleno vapor enquanto metade de sua população não explora seu potencial por inteiro. Essa é a questão central. As mulheres são metade da população mundial. Mas quando você olha para a força de trabalho, apenas 58% das mulheres participam, em comparação com 76% dos homens. E a diferença aumenta à medida que elas sobem na carreira. As pesquisas empresariais do Banco Mundial afirmam que as mulheres ocupam apenas 19% dos cargos de alta gerência globalmente, e apenas 34% das empresas pertencem a mulheres. Essa lacuna é enorme. E imagino que isso não seja apenas uma questão social, deve ser uma questão econômica. É um imperativo econômico. Se eliminássemos as disparidades de gênero no emprego, poderíamos aumentar o PIB per capita de longo prazo em uma média de 20% globalmente. 20%? Isso é impressionante. Então, se o incentivo econômico é tão evidente, por que ainda encontramos essas disparidades? Eu presumia que as leis estivessem melhorando. Elas estão. Mas a igualdade jurídica continua fora do alcance de quase todas as mulheres. Na verdade, apenas 4% das mulheres globalmente vivem em países próximos da plena igualdade jurídica. Nenhuma das 190 economias concede às mulheres o conjunto completo de direitos medidos por este relatório. Nenhuma. Nenhuma. E as consequências são visíveis na liderança política. De acordo com estatísticas da ONU Mulheres, as mulheres representam apenas 27% dos parlamentares globalmente e apenas 23% dos ministros de Estado. Isso significa que várias das decisões econômicas e políticas mais importantes ainda são tomadas sem que as mulheres estejam plenamente representadas. Portanto, mesmo onde as leis melhoram no papel, as mulheres ainda não estão totalmente presentes nas salas onde essas leis são debatidas. Sim, e não se trata apenas das leis no papel. Este relatório mede os marcos institucionais que operacionalizam as leis e a medida em que são cumpridas. Ele analisa a diferença entre o que a lei diz e o que realmente acontece na realidade. Isso faz todo sentido para mim, porque você pode aprovar uma lei, mas se ninguém a segue, fica só no papel. Isso mesmo! No papel, a pontuação média global para estruturas jurídicas é de 67 sobre 100. Isso significa que as mulheres desfrutam de apenas 2/3 dos direitos legais dos homens. Mas quando você olha para as estruturas de apoio, as políticas e instituições necessárias para implementar essas leis, a pontuação cai para 47. Então temos as leis, mas não temos os sistemas para respaldá-las? Nos faltam sistemas de dados, orçamento e instituições. E a situação piora quando se olha para a fiscalização. Especialistas relatam que as leis são apenas aplicadas na metade dos casos. Assim, há um abismo entre o que a lei promete e a realidade vivida pelas mulheres. Ok, vamos tornar isso mais concreto. Onde essas disparidades são mais fortes? Porque o relatório menciona algumas questões fundamentais, como a segurança. A segurança contra a violência é o tópico com a pontuação mais baixa globalmente.
E isso é crítico, porque se uma mulher não está a salvo da violência, ela não consegue trabalhar, não consegue montar um negócio, ela acaba não participando plenamente na economia. Certo, é difícil manter um emprego se você não se sente segura em sua própria casa ou no seu deslocamento para o trabalho. Exatamente. E os dados mostram que as mulheres desfrutam de apenas 1/3 das proteções legais necessárias de violência doméstica ou de assédio sexual. Mas aqui está a parte chocante. Mesmo onde há leis, a aplicação é ineficiente em cerca de 80% dos casos. 80%? Então, na maioria dos casos, a lei existe, mas não protege ninguém. É uma falha enorme de implementação. E vemos um padrão semelhante no cuidado infantil. Esse é um ponto crítico nos anos de maior produtividade de uma mulher. Eu vi isso no resumo. Mencionava que em alguns lugares o cuidado infantil não tem regulamentação nenhuma. Sim, em 44 economias, os serviços de cuidado infantil para crianças menores de 3 anos permanecem completamente sem regulamentação. E em economias de baixa renda, apenas cerca de 1% dos mecanismos de apoio necessários, como padrões de qualidade ou apoio financeiro, estão em vigor. 1%. Então, se você é mãe em uma economia de baixa renda, você está essencialmente sozinha. Ou você fica em casa, ou deixa seu filho em uma situação que pode não ser segura ou educadora. Mas, sob outra perspectiva, não se trata apenas de creche, certo? É também uma questão de emprego. Ótima observação. Sem acesso a serviços de cuidado infantil acessíveis e a preços razoáveis, muitas mães são excluídas da força de trabalho ou acabam em empregos precários. Menos da metade das economias tem leis que fornecem apoio financeiro às famílias para o cuidado infantil. Isso força as mulheres a escolher entre cuidar da família ou sua sobrevivência econômica. E para as mulheres que conseguem trabalhar ou talvez tentam começar seu próprio negócio, imagino que elas encontrem barreiras nesses casos também. Com certeza. O empreendedorismo é outra área com barreiras invisíveis. Em 91 economias, as leis não proíbem a discriminação baseada em gênero no acesso ao crédito. E isso realmente coloca essa questão em foco, porque quando as mulheres enfrentam barreiras ao crédito, isso não afeta apenas negócios individuais. Isso molda quem pode, de fato, participar da economia. Isso pode parecer um pouco sombrio, mas o relatório também fala sobre demografia de uma forma que soa urgente, como se estivéssemos lutando contra o tempo. E estamos. Ao longo da próxima década, 1,2 bilhão de jovens entrarão na força de trabalho. Metade são mulheres. As regiões onde essa população jovem cresce mais rápido, como a África subsaariana, o sul da Ásia e o Oriente Médio, têm as barreiras legais mais restritivas. Então você tem essa onda massiva de talentos chegando, mas as portas estão trancadas. É aqui que a coisa fica interessante. A África subsaariana tem algumas das pontuações mais baixas, mas é também a região mais ativa do mundo em termos de reforma. Sério? Então eles estão reconhecendo o problema? Eles estão trabalhando. Entre outubro de 2023 e outubro de 2025, 68 economias promulgaram 113 reformas. E os principais reformadores incluem países como Egito, Madagascar, Somália, Jordânia, Omã e o Quirguistão. Você pode nos dar um exemplo dessas reformas na prática? Pegue a Somália. Eles promulgaram um novo Código do Trabalho. Nele, eliminaram restrições antigas sobre mulheres trabalhando em mineração, energia e agricultura. Isso abre setores inteiros. Ou veja o Egito. Eles removeram restrições sobre mulheres trabalhando à noite e nos chamados empregos perigosos. E ótimo! E parece que essas reformas vão criar oportunidades para que as mulheres tenham acesso a empregos mais bem remunerados, certo? Certo, mas as reformas não pararam por aí. O Egito, Madagascar e a Somália introduziram também pela primeira vez a licença paternidade. Que ótima notícia! Afinal, igualdade não trata apenas das mulheres, certo? Isso mesmo. As reformas estão reconhecendo cada vez mais a importância do papel dos homens no cuidado. E isso representa uma mudança cultural muito importante. Você tem razão. Se os homens podem tirar licença, deixa de ser uma questão feminina e se torna uma questão familiar. Sim, é um começo.
Mas globalmente, apenas 38 economias incentivam de fato os pais a tirar licença paternidade. Temos ainda um longo caminho a percorrer para normalizar o cuidado compartilhado. Então, olhando para o quadro geral, Mulheres, Empresas e o Direito 2026 está agindo como um espelho, nos mostrando as disparidades, mas é também uma diretriz. É uma diretriz para agirmos. A mensagem para os formuladores de políticas é clara. Primeiro, lidem com as lacunas legais. Não deixem o ímpeto reformista esfriar, simplesmente sigam em frente. Segundo, e isso é crucial, invistam na implementação. Você precisa das instituições e de dados para aplicar as leis. Parece que precisamos passar de aprovar leis para fazer as leis funcionarem. Exatamente. Foquem nas alavancas. Segurança e cuidado infantil. Porque quando a igualdade cresce, as empresas se fortalecem. Como mencionamos, em muitos países, remover essas barreiras poderia aumentar a produção econômica em 15 a 20%. Não é apenas a coisa certa a se fazer, é a coisa inteligente a se fazer. Com você, Rinos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.